Senhoras e senhores, estamos começando mais um programa Contrapé. O seu programa semanal onde discutimos os mais variados temas. E no programa de hoje o tema é: tudo virou Fla-Flu? Sim, estamos falando de polarização. Mas antes de iniciarmos a discussão do tema, lhes apresento nossos participantes: Felipe Gaspar, Yuri Luiz, Malu Ponte e eu, Tadeu Botelho. Teremos também um convidado mais do que especial, e muito mais até do que um convidado, o nosso mais novo contratado, um homem que vai apresentar o contrapé da bola. Inclusive, o primeiro episódio está no ar. Quem é esse homem? Senhoras e senhores, o jornalista esportivo Guilherme Bastilho. Guilherme, alguma palavra pra gente? Boa noite, Tadeu. Depois de tantas palavras garbosas e elegantes, eu não tenho muito o que falar. Só mesmo agradecer o espaço aí e por estar participando com os amigos também. É divertido. Tenho aqui a bandeira de Mi País aqui atrás de mim, já para começar provocando mesmo. E é isso aí. Vai ser uma jornada boa pra gente. Nós que agradecemos essa grande contratação. Guilherme, é uma maravilha ter você conosco. Vou beijar o escudo dessa camisa várias vezes. Contrapé é nosso. É isso aí. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, damos continuidade ao programa com o tema Tudo Virou Fla-Flu? Felipe Gaspar, é com você. Opa, boa noite aí, pessoal. Chegamos, né? Para quem está acompanhando a gente aí pelo Instagram, a gente tem feito algumas interações lá até para engrandecer o programa. Então, foram sugeridas algumas perguntas e a gente levantou umas enquetes no próprio Instagram. E, primeiramente, antes de começar a falar sobre o tema, eu vou lançar essas enquetes aqui com os resultados e palpitar em cima disso, né? A primeira pergunta que foi lançada é: quem que contribui mais para a polarização? Se é o Estado ou se é o povo? Essa foi a mais dividida. A gente teve 57% dos votantes atribuindo ao povo e 43%, obviamente, ao Estado. O que é engraçado, né? Isso porque se é o povo que está polarizando a vida, por que ele está fazendo isso? Entendeu a questão por trás? Se ele é o prejudicado, por que ele está instigando? Para mim ficou interessante essa dubiedade, mas mais à frente eu vou alongar sobre isso. Eu vou primeiro passar todas as enquetes e depois eu vou entrando em cada uma. Aí tem uma pergunta que vai de encontro a essa, que para mim é até uma pegadinha. Existe um interesse maior em manter a sociedade dividida? Ou seja, tem uma força obscura aí que faz com que a sociedade, seja brasileira ou em outros países ou até mundial, tenha essa dicotomia? 87% dos nossos votantes disseram que sim. Ou seja, a mesma pessoa que falou que o povo é o maior, que contribui mais para a polarização, também acha que existe uma força maior por trás disso. Então, para mim já ficou meio confuso. A outra pergunta foi: a polarização é necessariamente algo ruim? 60% das pessoas falaram que sim, e surpreendente ao meu ver, 40% eu acho que a polarização não necessariamente é algo ruim. Isso a gente também vai discorrer ao longo do programa. E perguntando aqui também, na verdade a primeira não foi nem essa que eu tinha dito antes, a primeira foi Tudo Virou Fla-Flu, que é o tema do nosso programa, e essa aí foi a cachapante. 93% das pessoas acham que tudo virou Fla-Flu. Mas quando que virou? Sempre foi assim? Começa com a globalização? Aí esse é um tema que a gente vai também entrar aí
para abordar. E para passar a palavra para o nosso convidado, antes de eu falar minhas abobrinhas, vou deixar a pergunta a última, que foi a mais jocosa. Finalmente, você votaria no Flamengo ou no Fluminense? O Flamengo ganhou com 77%. Ou seja, nada surpreendente nesse caso. Tá bom? Então, assim, vou agradecer já antes dele falar, para não ter problema com o Tadeu. Muito obrigado pelas palavras, Guilherme. E pode falar, inclusive, agora. E vamos lá. Não era o Yuri agora? Não, é o Yuri, né? Eu errei, desculpa, gente. A gente vai ter que voltar aí, eu acho que passei a bola errada. É que eu passei para um olhando para o outro. Espera aí, mas temos um problema no áudio do Yuri. Mas eu não posso sair para comer um salgadinho, né? No aniversário da minha sogra. Yuri, eu acho que vou te derrubar, tu entra de novo. Pessoal, quem sabe faz ao vivo. De vez em quando a gente tem esses problemas. E já que o Yuri não tá podendo falar, porque teve problema técnico, já é a segunda vez a gente vai ter que eliminar o Yuri do programa, eu acho, por falta de qualidade sonora. Ele voltou. Não lima ainda não que ele voltou. Vê se tá ligado, cara. Yuri, positivo inoperante? Tenta ser um fone. A águia pousou no telhado? Alô? Agora foi. Acho que tá. Estão me ouvindo? Gente, a gente vai fazer um crowdfund rapidinho para juntar o dinheiro pro Yuri comprar um fone. Porque tá complicado. Todo programa é isso. Aquela discussão ao vivo. Segue aí, Yuri. Não, quando tu bota o fone, cai. Vou pegar o controle rapidinho. O pessoal da edição vai trabalhar bem no dia de hoje. Enquanto isso, a gente faz o quê? Aproveita que não tem ninguém e fica conversando. Dessa aí o pessoal da edição vai ter trabalho. Ainda bem que eu não tô nessa galera. Ele voltou. Agora, é engraçado que ele tá fazendo barulho de tudo. Até ele sentando na cadeira, menos falando. Alô? Me ouve? Sim. Perfeitamente. Tá, beleza. Desculpa aí, pessoal. Voltando lá de onde a gente tava, né? O Felipe falou que olhou para um para tocar para o outro, deu uma de Ronaldinho Gaúcho, né? E então, assim, primeiro, bem-vindo aí, Bastilho, nossa contratação não tão à altura, né? Mais de peso. Mais de peso. Então, assim, e aí vou falar um pouquinho do Fla-Flu em alguns momentos, né? O que algumas pessoas importantes já falaram sobre algo parecido com o Fla-Flu, né? E primeiro eu vou citar o Marx, né? Que ele cita um grande Fla-Flu, que na verdade não seria Fla-Flu, né? Seria Manchester United contra Manchester City, que seria o time dos patrões, né? Dos burgueses contra o time dos operários. E isso que eu estou falando de forma, né, piada aí, é o que ele chama de materialismo histórico, né? Que ele acredita que a história só anda quando tem um embate de classes, né? Enquanto tiver uma elite opressora, né, e alguém sendo oprimido, a história vai estar andando. E aí, para citar isso, eu decidi falar um pouquinho sobre como surgiu esse embate de esquerda e direita e até como surgiu a própria intitulação, né, esquerda e direita, que foi na Revolução Francesa, né, onde a gente tinha o que chamava de povo na época, né, que eram alguns ricos já, mas que não eram nobres nem faziam parte do clero, né, junto ao povo, de fato, os trabalhadores camponeses que pagavam altos impostos, eles bancavam, né, a nobreza e o clero e se sentiam explorados, e eles foram se reunindo
para tentar mudar isso, né? E o que culminou aí com a Revolução Francesa. E aí, após a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, todos aqueles eventos, né, bem famosos, eles se dividiram em dois grupos, né, que eram os jacobinos e os girondinos, né? Os jacobinos, eles eram mais radicais, eles eram mais preocupados com as questões sociais, com os pobres e com a igualdade, e os girondinos já eram mais, já tinham mais a ver com os grupos que não queriam mudar tanto, né? Mudaram, tiraram a nobreza, né, e o clero da questão central ali da França, mas eles queriam também, não, vamos mudar, mas também não vamos mudar tanto, galera, vamos com calma. E aí, quando eles derrubaram o antigo regime, eles organizaram uma nova política, né? Existia... Eles formaram a Guarda Nacional até para se insurgir contra o rei, né? Vários nobres fugiram com medo e tudo mais, até formar a nova Constituição Francesa. E nessa nova Constituição teve primeiramente a Assembleia Constituinte para determinar as leis, né, como aquilo ia funcionar, já começavam a falar em 3 poderes e tudo mais. E aí, após isso, veio a Assembleia Legislativa Francesa, onde do lado direito sentavam grupos ligados aos girondinos e do lado esquerdo os jacobinos, né? E num primeiro momento, né, os jacobinos foram vitoriosos, onde teve uma fase mais radical da Revolução, né? Teve a galera guilhotinada, né? Mas ao mesmo tempo eles trouxeram a questão do estudo para um maior número de pessoas, né? Eles trouxeram a questão do sufrágio universal masculino, que foi onde os homens começaram a votar. E depois disso, a primeira vitória da esquerda, né, nesse novo modelo de política foi em 72, né? Em 73 eles decapitam o Luís XVI, onde é a fase mais radical mesmo, se chama Convenção. E em 1794, troquei as datas todas. 1793, 1794, os girondinos derrotam, né? São vitoriosos e começam uma fase mais tranquila, digamos assim, da Revolução. E após isso, o Napoleão, com o apoio da parte mais à direita, né, e do clero e da nobreza, dá um golpe. Então, assim, essa história bem resumida, né, da Revolução Francesa mostra o quê? Que eles estavam, né, unidos em bloco contra o antigo regime, né, o que seria o povo naquela época, que eram já algo que seria a burguesia mais na frente, junto com os camponeses, os trabalhadores, conseguiram derrubar o antigo regime, se dividiram, não se ouviram, não se articularam, e isso acabou culminando na volta do Napoleão, que é o imperador, né? Então, assim, muita coisa foi conquistada com esse Fla-Flu, né? Mas o desenvolvimento disso, eles não souberam desenvolver tão bem, né? A troca de ideias, um estava sempre contra o outro, e acabou voltando um imperador, que era quase o que se tinha antes, né? Um rei, que não era o que eles queriam com as ideias da Revolução Francesa, que era a república, né? A maior independência dos homens e tudo mais. Então, assim, e até tem
tem um escritor que chama Jean-Pierre Fay, que ele vai falar sobre a teoria da ferradura, né? Que o pessoal que está no meio da ferradura pensa bastante parecido, né? Consegue ter uma troca, e os extremos da ferradura, às vezes eles são tão extremos que eles se parecem, né? Em questões sendo reprimindo as pessoas, sendo ditatoriais. Então, assim, essa questão de Fla-Flu e essa questão de oposição e de ver no outro a diferença e tudo mais, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que tomar um pouco de parcimônia, né, com isso. E aí eu vou passar a palavra aí para a nossa contratação. Joga, garoto. Vai na fé. Guilherme Bastilho. Valeu, galera. Enfim, boa noite e obrigado por Tadeu também não brigar comigo. Obrigado, Malu. Obrigado, Gaspar. Obrigado, Yuri. Enfim, cara, esse contexto histórico que o Yuri apresentou aí, ele vai me ajudar bastante na linha de raciocínio que eu tentei montar aqui para falar um pouquinho sobre o Fla-Flu, o futebol, na verdade, né? E política. Eu vou tentar, enfim, linkar as duas coisas. Primeiro, eu vou contar alguns casos que, no meio do futebol, são conhecidos como casos de rivalidade. Deixa eu só fechar a janela um pouquinho, tá? Um barulho meio tosco. Enfim, casos de rivalidade no futebol. Que se entendem assim. Enfim, na área do Grêmio, o Grêmio, meu time do coração lá do Rio Grande do Sul, a Coca-Cola teve de colocar uma geladeira de cor preta, não mudar a cor tradicional da Coca vermelha, por se tratar da cor do rival internacional. No Sporting de Portugal, cujo rival é o Benfica, de cor vermelha também, o jogador foi proibido de estacionar uma Ferrari no estacionamento do clube. O jogador jogava pelo clube do Sporting, e a Ferrari foi proibida de ficar estacionada no clube por ser vermelha a cor do rival. O Atlético Mineiro, grande rival do Cruzeiro em Minas Gerais, foi parabenizado pela Conmebol pelo título da Libertadores, só que a Conmebol usou as cores azuis, a cor azul, na verdade, né? Para parabenizar o Galo, e a torcida chiou muito no Twitter, enfim. As torcidas não perdoaram a Conmebol por usar a cor do rival para parabenizar seu clube. E, cara, ontem o Globo Esporte faz uma matéria de reabertura do Campeonato Paulista com Corinthians e Palmeiras, e contando a história assim, de um professor que dava aula no Parque São Jorge do Corinthians, professor de educação física daltônico, que um dia entrou com uma camisa verde no Parque São Jorge e quase, enfim, pegaram ele lá por conta da cor do rival. Eles também não sabiam que estava com a cor por ser daltônico. Onde eu quero chegar? A gente normaliza muito essas coisas, eu acho. Não sei se vocês concordam com isso. E para mim é um pouco exagerado você ser completamente enfim, contrário a cores, que são coisas bobas, porque o seu time não tem aquela cor, porque o seu time rival veste aquela cor, enfim. E a partir do momento que a gente normaliza isso, é perigoso, porque a gente passa, principalmente aqui no Brasil, onde o futebol é o esporte, né, com o qual a gente mais se identifica, a gente passa a levar essa normalização de coisas absurdas para outros cantos, para outros tipos de pensamento, para outros lados que não permitiriam isso, não deveriam permitir, que é o caso da política. A gente é muito passional, na verdade, e eu acho que isso tem a ver com identidade também, sabe? A gente acaba se identificando por um clube, ou enfim. Só que, a partir do momento que a gente leva isso para o campo político, onde a conversa é primordial, a gente comete um erro muito grotesco, sabe? E eu acho que ficou muito evidente isso nas últimas eleições de 2018. A gente hoje tem um presidente que, enfim, não teve tanta aprovação, não tem muita aprovação, só que nós somos capazes de, como no futebol, torcer contra. A gente torce contra o presidente do seu país. E assim, eu não sou defensor do Bolsonaro, mas a gente, quando chega nessa conclusão, a gente nota que errou um pouquinho. Porque, na verdade, a gente deveria ter um senso comum, né, de direcionamento político.
Ou pelo menos pensar no bem do outro e não trazer a paixão exacerbada do jogo para outros campos das nossas vidas. Enfim, insiste-se muito na ideia de que política não se discute, e a gente tem a bipolarização, perdão. Bipolaridade é outra história. Também tem, mas não está rolando no momento. A gente tem a bipolarização muito, muito, muito forte, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Eu acho que a gente tem alguns exemplos, como o Trump nos Estados Unidos, enfim, a direita conservadora e a esquerda, talvez, identitária, não sei. Mas, enfim, a gente aprendeu, talvez, e complementando o que disse o Yuri, talvez a gente tenha aprendido mesmo a viver nessa coisa de dois lados só, entendeu? E quando a gente tem isso, a gente evita que as vozes mais moderadas, as vozes centrais, tenham alguma influência dos nossos destinos. E, enfim, não acredito que o correto seja você dizer eu sou isso ou eu não sou aquilo. A gente tem uma nuance aí versificadíssima sobre tudo, na verdade, né? Não sei se vocês concordam ou complementariam. De qualquer forma, eu vou deixar uma provocaçãozinha sobre isso. Hoje, vocês consideram que vocês torcem a favor ou contra a política? Ou, na verdade, vocês não torcem, vocês tentam ser mais racionais possível com relação a isso? Então, Gui, esse é um tema que eu tinha anotado aqui até para falar. Você tocou num ponto que eu acho fundamental, que eu chamo isso de binarismo, né? Não fui eu, obviamente, que cunhei isso pela primeira vez, mas é uma linguagem da computação, onde ou é zero ou é um. Você não tem um meio termo, ou é sim ou não. E com essa questão na eleição passada, eu cheguei a questionar no grupo até do futebol que você participa, se o que influencia mais é quem eu quero que ganhe ou quem eu quero que não ganhe. Seria uma espécie de antivoto. Qual que é o peso maior? Tipo, você às vezes se vê torcendo mais contra um adversário do que como você torce para o seu candidato. Isso me deixa muito confuso, porque quando a gente chega num nível extremo de polarização, onde a gente tira do mínimo razoável da racionalidade e julga só com a razão, talvez a gente não tenha nem como mais manter um debate em alto nível, porque não tem mais sentido. Quando você por exemplo, uma pessoa espancada porque está com a camisa de uma cor ou de outra, qual argumento você vai usar? Porque já saiu do razoável. Eu disse isso, o que eu queria entrar nesse mérito, tanto nessa eleição do Bolsonaro quanto na última da Dilma. A Dilma, sei lá, ganhou com 52% dos votos. E o Bolsonaro não foi muito mais que isso. Não seria tão bonito que um virasse, após ganhar a Dilma com a Aécio, o Bolsonaro com a Haddad, o chamasse para participar do governo? Porque claramente você tem uma população de 200 milhões, onde 52% quer uma coisa e 48% quer uma coisa, não é que você venceu. Você empatou, na verdade. É um empate técnico. Em qualquer outra... passa longe de ser uma unanimidade, ou seja, tem muita gente que pensa contra o que eu preguei. Então, acho que em prol de uma democracia, em prol do país, essa dicotomia não funciona. Então, assim... mas aí vem aquela questão, né? A quem interessa o contraditório? A quem interessa a polarização? Porque a polarização ela traz a perpetuação do poder. Se você tem um inimigo, você consegue criar uma lógica de que eu estou defendendo a nação ou defendendo o que quer que seja em prol desse bem maior, que na verdade é só a minha opinião. Então, assim, eu acho que eu respondi ou não respondi?
Acho que eu confundi mais. Eu queria ouvir agora um pouquinho da Malu sobre aspectos psicológicos que podem estar envolvidos nessa questão do binarismo, como o Felipe falou. Então, Gui, boa noite a todos. Na verdade, essa questão, essa dicotomia toda, ela, no final das contas, ela propõe só uma geografia do problema. Ela não é algo que possa efetivamente resolver qualquer questão que seja. E aí a gente fica também... Isso é uma pergunta que eu ia fazer. O que aconteceu na última eleição que isso se tornou uma coisa assim, com tanto ódio, com tanto ressentimento, que foi o que a gente viu, na verdade. Nem na eleição lá da Dilma com a S não teve isso. Realmente, nessa última eleição, foi o que a gente observou, é que realmente as famílias se separaram, as pessoas, os amigos se separaram, as pessoas criaram bolhas para não conviver com o outro, enfim. Eu acho que isso ficou de uma forma extremamente... Sempre houve Fla-Flu. Como o Yuri falou, historicamente sempre houve. Só que, de uns tempos para cá, isso se tornou praticamente a regra, né? A regra das relações, a regra da política. E em relação ao futebol, o futebol, na verdade, é um ódio organizado. Tem juiz, tem mediador, segue regras. E o que a gente está vendo na política é que vale tudo. Vale tapa, vale mão, vale tapa, vale tudo. Não tem limite, assim. As pessoas realmente não estão num nível de debate, estão num nível especificamente de agressão. E o que um psicanalista falou, inclusive, que eu achei interessante, é que a gente cobre de esperança a preguiça que a gente tem de discutir política. É sempre assim, mas vai ser um bom governo, mas vai dar tudo certo, vamos ter fé que vai dar tudo certo. Para não discutir, para não pensar, para não refletir, entendeu? É realmente uma questão de preguiça de confrontar, preguiça de se envolver, preguiça de sair do muro. Então, essa coisa essa esperança que as pessoas têm, na verdade, elas só estão camuflando a preguiça que elas têm de pensar no aspecto político de tudo, porque a vida é política, tudo é política, as relações interpessoais são políticas, o trabalho é política, tudo. Então, para você não ter esse trabalho, acaba travestindo isso de esperança, entendeu? E aí, nesse sentido, essa dicotomia toda de negros e brancos, mulheres e homens, enfim. Isso, na verdade, você acaba confrontando as pessoas e perguntando assim, de que lado você está? E isso aflora nas pessoas que já têm algum histórico de alguma psicopatologia uma questão muito complicada, porque isso aflora o pior da doença da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa já é uma pessoa naturalmente agressiva, ela vai bater nas pessoas na rua, ela vai agredir as pessoas na rua em função disso. Se a pessoa já é ansiosa e você confronta e pergunta de que lado que você está, ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar estressada, ela vai ficar mal, porque ela sempre vai achar que pode ser que ela não esteja do lado certo. Então, assim, no aspecto psicológico, isso também prejudica e muito as relações interpessoais. E a gente está vivendo um momento de profunda individualização. As pessoas estão muito, muito, muito individualistas. Elas se recolhem num recolhimento assim, meio que defensivo, e que se você recebe uma crítica negativa numa rede social, você simplesmente bloqueia. Você não conversa, você não tenta ouvir, você simplesmente bloqueia. Você não se abre, não abre espaço para o debate. E voltando ainda, não adianta que acaba falando de política sempre. E isso é muito perigoso no aspecto político da coisa em relação à democracia, porque não tem democracia que sobreviva sem que haja um consenso através de um debate saudável. Não há democracia que sobreviva a isso. Se a gente continuar nesse ritmo, fazendo com que as coisas sejam só preto no branco, fazendo com que as coisas não tenham nuance, carregando nas tintas também, enfim. Quando a gente conversa com alguém, isso vai prejudicar, inclusive, uma coisa que a gente já lutou tanto para conseguir construir e que está tão incipiente ainda no nosso país, que é a democracia. E o que a gente vê é que o ódio
principalmente voltando aqui nessa última eleição, o ódio está substituindo o argumento. As pessoas estão simplesmente odiando e não estão argumentando, não estão dando espaço, não estão se abrindo, não estão pedindo desculpa, não tem. Até tem o que eu percebo é que existe ainda aí um arrependimento. Assim, a gente vê que tem algumas pessoas que se arrependem, então, mas isso talvez não seja suficiente para que a gente consiga transcender essa questão do Fla-Flu nesse debate político e consiga realmente sair do outro lado. Talvez isso não seja suficiente. E no caso do futebol, por exemplo, futebol é paixão, futebol é passional. Você ama seu time, perdendo ou ganhando. Eu amo meu time tá uma merda, mas eu amo meu time, eu vou fazer o quê? E não é uma coisa lógica. Não é porque eu vou torcer aqui pelo Fluminense porque, sei lá, contratou o Messi. Não é assim que funciona. Você ama seu time, ponto. Assim como você tem seus amigos, você ama seus amigos, ponto. Não tem. Eu amo a fulana porque a fulana me deu. Não existe isso. Amor, amor não explica. E o problema é quando você transcende essa paixão, esse sentimento meio que passional para as relações interpessoais, sejam de trabalho, enfim. E principalmente para a questão da política, porque política não é assim, você tem que ponderar, você tem que refletir, você tem que assumir que de repente você se enganou, você tem que se informar, principalmente, a gente tem que se informar e muito para poder não dar nenhuma bola fora, porque qualquer bola fora que a gente dá compromete a vida de muita gente. Não é futebol, que perdendo ou ganhando, os caras estão lá fazendo churrasco, se abraçando, e não faz diferença nenhuma. Agora, política não. Política é uma coisa que interfere diretamente na vida de muitas e muitas pessoas. E a gente não pode ser insensível a isso. A gente não pode ser insensível e simplesmente focar no seu sentimento em detrimento do que essas pessoas possam vir a sofrer em função das suas decisões. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar, de alguma forma, estabelecer uma dialética mais suave, vamos dizer assim, mais suave, principalmente de compreender o outro. Eu acho que a gente está no momento de se abraçar, não de chutar, sabe? Porque a gente está vivendo um momento tão difícil, o mundo todo está vivendo um momento tão difícil. Estão crescendo tantos movimentos fascistas que a gente vê que também são muitas vezes norteados pelo ódio mesmo, puro e simples, pelo não querer compreender o outro. E se a gente continuar nesse clima de Fla-Flu, de trazer para a vida o que acontece no estádio de futebol, todo mundo só tem a perder. Ninguém vai ganhar com isso. Não tem time que ganha. Ninguém vai ganhar. A gente só vai perder. Já diria Dilma Rousseff. Oi? Já diria Dilma Rousseff. Todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder, é verdade. Então, assim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. E aí eu queria passar a bola e perguntar para vocês, a gente aproveitar e abrir aí um espaço para o debate e perguntar para vocês o que vocês acham que aconteceu nessa última eleição para que esse Fla-Flu se exacerbasse dessa forma como está hoje. Eu quero participar, não sei se tinha alguém na fila já, mas o Yuri estava na fila? Tá ok. O que acontece é o seguinte, eu quero primeiro entender um pouco, discorrer um pouco sobre a pergunta do Guilherme, quando ele pergunta se a gente ficou na torcida, não é isso, Guilherme? Se foi uma torcida, se foi... Isso, se vocês claramente posicionados nas últimas eleições, se vocês torceram ou se vocês tentaram se posicionar de maneira clara e discernida. Veja, quando a gente está falando de política, a gente não pode esquecer que política também tem paixão, né? Pegando até um pouco do gancho do que a Malu falou. Porque a paixão está no futebol, mas também está na política. Aliás, tudo que envolve um público grande, que envolve uma população grande, naturalmente acaba envolvendo algumas paixões. Eu acredito que, com relação à política e com relação à última eleição, a gente vinha já numa crescente de ódio
E lá, nas eleições do Aécio com a Dilma, o Aécio, quando ele perdeu por pouco, a raiva que gerou na galera que queria o Aécio, ou, aliás, que já odiava o PT naquela época, e a gente nem estava falando de Lava Jato da forma que se falava depois, isso gerou um problema que ficou acumulado, porque aquela galera que perdeu ali futuramente veio a descobrir que o Aécio não valia porra nenhuma e que depois ia ter que procurar um salvador. E o que acontece é que isso resvalou depois do impeachment, que aí aumenta o ódio da galera petista e da galera que é de esquerda, e você tem um golpe, na minha concepção foi golpe sim, e aí, trazendo isso para 2018 finalmente, tem que ter torcida sim, porque se eu acho que foi golpe, por exemplo, se eu acho que o Lula estava preso para não participar da eleição, como é que eu vou torcer pelo Brasil de um cara, no caso que foi o Bolsonaro, que claramente tinha políticas completamente divergentes às que e as ideologias completamente divergentes às que eu tenho, e mais ainda, aprofundando mais ainda, criminalizando certas ideologias que na real no Brasil são inexistentes. Você falar que o Brasil é um país comunista para uma pessoa que sabe o mínimo do que é o comunismo, assim, é deboche, assim, é engraçado, na verdade. É fazer o papel de bobo falar isso. Só que isso se multiplicou, porque o desconhecimento do que é o comunismo é tão grande que ficou fácil você apontar o dedo e trazer um jargão de Guerra Fria, né, e posicionar esse jargão de Guerra Fria para os dias de hoje. Então, assim, eu acho que não é só uma questão de torcer para o país. É óbvio que eu gostaria que o Bolsonaro, depois que foi eleito, que ele adaptasse as políticas dele que fossem melhores para o povo. Mas o que a gente vem assistindo é piada atrás de piada. Demonização cada vez maior das pessoas mais miseráveis, das pessoas mais pobres. Então, assim, não é que eu torça contra o Bolsonaro, não é que eu torça contra o Brasil. Eu torço para que o Bolsonaro caia o mais rápido possível, que a política dele imunda acabe o mais rápido possível e que no futuro a gente tenha um país melhor sim, mas não com nenhum Bolsonaro na política. Entenda? Então, assim, eu acho que já demonstrei que eu tenho a minha paixão e eu tenho a minha torcida. Tá? Eu até perdi a pergunta da Malu. Desculpa, Malu, mas o Felipe e o Yuri querem falar também. Então, inclusive eu estava, quando eu estava estudando sobre isso, eu estava vendo muito o cenário atual, né, de como está o desenho político do mundo, vamos botar assim. Mas eu anotei umas coisinhas aqui que eu queria falar também sobre o que gera a polarização na política, como foi criado esse cenário, os novos comunistas, que a direita tanto diz, que, como o Tadeu falou, é um factoide, ele surge como? Com uma proposta baseada em 3 pilares, que é o medo, o preconceito e a manutenção dos privilégios. Isso norteia toda a discussão hoje. Quem tem privilégio não quer perder, e o que ele faz? Ele usa o medo e o preconceito para massificar isso. Ele vai na base da população que tem menos instrução e acossa ela com medo, acossa ela com essa questão ou seja, do preconceito via medo, e isso foi criado de uma maneira estratégica. Se você for acompanhar, a gente tem o caso aí do Cambridge Analytica, que ele usou isso na eleição do Trump. Você vai ver na Europa Central ali, Hungria, República Tcheca, Polônia, que é um caso que eu vi até um podcast hoje no Café da Manhã, recomendo que todos ouçam, que é muito engraçado. Você vê um governo hoje de direita, preconceituoso, num país que sofreu muito com preconceito. E há pouco tempo atrás, na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, como se consegue usar o medo para dividir o povo. Quando você o famoso lá de trás, que muita gente usa esse termo de forma errada, que
a gente fala o dividir para conquistar, como se fosse nós aqui, 5 pessoas, e cada um vai por um canto para conquistar mais espaço. Nunca foi isso. Dividir para conquistar é dividir o inimigo. Você chega no seu adversário, isso aí foi César, na Roma Antiga, que o grande general, ele fazia com que o inimigo dividisse as suas tropas para que assim ele conseguisse ganhar, inclusive de tropas muito mais numerosas que a dele. É uma estratégia de guerra. E eu acho que talvez é isso que funcione como estratégia. Você mantendo a população mundial de baixa instrução, você não consegue romper essa barreira da polarização, porque o medo vai ser sempre ser usado. Voltando só para finalizar a questão do que o Yuri colocou, para fazer esse paralelo, tu vê que essa história se repete várias vezes. 98% da população francesa era o povo, que eram os camponeses, os trabalhadores e a burguesia que estava começando a crescer. A Revolução Francesa ela ocorre quando essa parte da burguesia começou a ganhar dinheiro e começou a se revoltar contra o clero e a nobreza. Eles começam a se reunir em cafés, inclusive eles faziam palestras e liam manifestos para a população que era analfabeta, que não tinha acesso à informação. E aí, quando ela começa a se instruir, ela começa a se revoltar. Então, o cenário pré-Revolução Francesa é primeiro um cenário de aulas, pai. Brincando aí com um termo futebolístico, que fecha num único raciocínio. Antes, quando eu comecei, assim, já fechando e indo para o outro lado totalmente, voltando para o futebol, quando eu comecei a ir para o Maracanã, com meu pai e tudo mais, as torcidas saíram juntas. Nunca teve problema. As duas torcidas rivais saíram juntas. Havia uma provocação de um lado ou do outro, ou seja, é possível conviver. É possível coexistir. Esse acirramento, ele favorece algum lado ou outro. Então, sempre atacar as causas, não as consequências. Essa aqui, para mim, é a solução. E educação, 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 educação. Não tem outro caminho para fugir dessa dicotomia. Vou passar a palavra para o Yuri e já vou pedir para o pessoal que quiser falar aí, as câmerazinhas fechadas que a gente está vendo, perguntem, falem, mencionem, porque esse programa está cada vez mais a gente falando, né? Quero ouvir vocês também, gente. Vai lá, Yuri. Valeu, Felipe. Cara, então, até para falar sobre a polarização hoje no Brasil, eu acho que, assim, sobre o momento atual, acho que o Estado, sim, ele proporciona isso, ele fortalece isso, quando ele tem um problema de identidade e representatividade com o seu povo, porque, assim, o Bolsonaro, acho que a grande dificuldade dele entender é que ele tem que governar para os 220 milhões de brasileiros, todos os brasileiros. Ele foi eleito pela maioria, mas não para governar para a maioria, né? Então, assim, a gente até comentava, porque esse é o jeito dele, é uma estratégia de campanha e tudo mais, e a gente achou que passando isso daria uma baixada na bola. E o que a gente viu foi que não. Aí ele falou, então vocês acham que... vocês acham isso, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente? Então eu vou botar um ruralista lá, entendeu? Ministério lá das mulheres, direitos humanos e tudo mais, botou a Damares, né? A gente não precisa comentar. Então, assim, ele ainda tá nessa. Ele sim, ele reforça isso, né? E assim, eu torci pra não ser tão ruim quanto eu imaginava, mas assim, ele parece que ele gosta disso. Ele fala, vocês... E aí ele procura pessoas que sejam justamente o contrário. Teve o secretário lá de cultura, que era nazista, depois veio a Regina Duarte. Parece que tudo é para ser justamente contra. O próprio Mandetta, né, que acabou mandando bem no início da pandemia, era um cara que era ligado aos planos de saúde. Depois veio o Taishi, né, que também ligado a planos de saúde. Então, assim,
ele força também para ser um contraponto contra tudo que as pessoas... E tem uma questão também interessante, que o Bolsonaro ele é contra os intelectuais, contra a cultura, declaradamente, né? Eu não sei como é que alguém pode ser, tipo, né, contra a cultura brasileira, falar que... O cara é obtuso por opção, né? Tem bolsonarista que fala, esse tal de Chico Buarque, né, Caetano Veloso, a gente até falou, né, na outra, quando a gente falou de Pão e Circo, de pessoas que vão contra esses caras, assim, que são pilares da cultura recente do Brasil. Mas, Yuri, eu acho que isso aí é a questão até do revisionismo histórico. Ele precisa combater a história e para poder recontá-la, né? Essa que é a estratégia. E assim, e falando também sobre o interesse da polarização, acho que assim, no Brasil especificamente, né, eu acho que não, acho que os grupos queriam manter o status quo né, o Centrão, o PMDB, eles querem mais que a gente não goste de política. Eu acho que para eles a polarização é ruim, até porque vem um cara como o Bolsonaro, que é extrema-direita, sei lá se pode chamar isso de extrema-direita, mas assim, é um cara que vai por um caminho muito próprio, né, e sai do controle dessas pessoas que estão aí dominando o país há 500 anos, entendeu? Então, ele tirou um pouco o centro de gravidade da política, ao meu ver, né? Você vê outros fenômenos até, como o Jânio, né, o Collor e tudo mais, mas eles estavam meio que domados e sob a tutela da política tradicional. O Bolsonaro, ele veio meio que... Agora ele está retornando, que ele está vendo que não é tão fácil, está negociando com o Centrão e tudo mais. Mas você não acha que isso é uma cópia do Trump mal feita? Totalmente. Porque ele não consegue manter o estilo Trump por motivos óbvios e acaba tendo que... Porque esse foi uma receita de bolo do Trump, né? Escolher um inimigo e distanciá-lo. Tanto é que essa distância agora do Trump para o Biden, os cientistas políticos americanos, eles dizem muito que o Trump estava louco para pegar o Sanders, que é tido como comunista. Uhum. Ou seja, ele prefere um candidato que seja até mais antagônico, porque isso favorece ele no discurso. Só que eu acho que os Estados Unidos, assim, eu comparo, tornaria um pouco diferente, porque tem a questão racial lá, né? A galera, os sulistas, né? Eles são grupos bem mais organizados. Não vou dizer que o racismo lá é pior ou aqui é melhor, mas eu acho eles mais organizados, né? Aqui, a direita ainda é eu acho meio folclórica, assim, tipo, os caras, sabe, não tem um projeto, o que é bom e ruim, mas eles não têm, sabe, e assim, só vou fechar aqui o que eu tava falando, pro Bolsonaro, eu acho que é muito ruim, porque ele uniu muitas pessoas, essa questão, a polarização que ele tenta emplacar, eu acho que está sendo ruim para ele, porque ele está unindo pessoas de campos diversos para derrubá-lo sem um colchão tão bom quanto o Trump. Eu acho que lá nos Estados Unidos a direita, os conservadores são muito mais fortes e têm um projeto muito mais antigo. Aqui as pessoas ainda transitam. Então, assim, quando você vê, por exemplo, o Luciano Huck contra ele, o próprio Felipe Neto, né, outras pessoas, Raquel Sherazade, enfim, para parar de citar aqui. Então, assim, isso mostra que ele também, essa polarização que ele mesmo criou e fomentou pode ser a ruína dele. E, por exemplo, ele perdeu o Moro no meio do caminho, perdeu o Mandetta. Isso tudo ele está ficando cada vez mais perneta, assim, na minha concepção. Espero que eu esteja certo. Essa polarização... Em relação a essa coisa da torcida, eu acho que é aquela frase assim, ó, eu prefiro ser feliz do que ter razão, sabe? Então, eu jamais ia torcer para o cara fazer um governo ruim só para eu provar que eu estou certa. Isso não faz o menor sentido. A única questão é aquilo que eu tinha falado aqui antes.
é a gente não ficar nessa coisa da esperança, de ficar esperando um salvador da pátria, de ficar achando que uma pessoa especificamente vai resolver o nosso problema, porque isso não existe, isso é factoide. E que a gente tem que, independente de quem esteja lá, pode ser até a pessoa que a gente elegeu, a gente tem que sempre confrontar e sempre procurar extrair o que é melhor, extrair o que for melhor para a gente, para o povo, principalmente para as pessoas que mais precisam. Sim, eu ia falar é difícil até a gente achar convidado aqui de direita, porque a gente é tido como um grupo de esquerda e não é a verdade, é simplesmente a pessoa acha que vai chegar aqui e vai ser maltratado, coisa que o vale, é engraçado. E quando só falta o espaço da pessoa querer compartilhar a sua mentalidade. A gente no último programa teve um embate bom entre pessoas que pensavam diferente, mas totalmente propositivo. O que mostra que o caminho do diálogo ele funciona. E pegando nessa linha, eu costumo brincar que assim, eu sou no grupo de esquerda, eu sou o cara mais de direita, e no grupo da direita me chamam de comunista, porque famoso isentão. Não é, cara, é porque assim, eu não consigo entender. Sai de cima do muro! Eu sou o Ciro. Eu não consigo entender uma lógica que eu tenho que comprar um pacote. Tipo assim, se eu sou de esquerda, eu tenho que ser contra isso, contra aquilo, contra aquilo. Se eu sou de direita, eu tenho que ser a favor daquilo, e na verdade eu não sou. Por exemplo, é o combo, né? É o combo. Exatamente. Eu penso o seguinte, eu me vejo como uma pessoa de esquerda, sim. Só que, por exemplo, tem coisas que eu sou totalmente contra, tipo, regular mercado diretamente por lei. Eu acho que isso é um tiro no pé. O exemplo que eu sempre dou para mim é a lei da meia entrada. Você cria uma lei que você dobrou o preço de tudo. Porque você não tem como... Ou você vai congelar o preço, ou o cara vai simplesmente fazer uma gambiarra e dobrar o preço. Então, assim, é muito mais negócio você fazer um vale cultura, e aí pensando do lado esquerdo, do que você tentar precificar para o cara o quanto que ele tem que vender. O Tadeu abriu a câmera, imagino que ele queira falar. Na verdade aí também é porque o mercado responde também, né, cara? De forma a querer ter o lucro o tempo todo. E aí hoje todo mundo, quem paga meio hoje em dia, na verdade, está pagando a inteira, e quem paga a inteira hoje em dia está pagando o dobro. Exatamente, mas aí não seria mais interessante você, em vez de fazer uma lei, você fazer incentivo fiscal para quem der desconto? Não sei. Não sei, assim, não sei é uma lógica... Não, no governo Bolsonaro nada funciona. Não, mas o que eu quero falar não é sobre isso, não. A Malu tava falando ela puxou a seguinte situação, o negócio de ser feliz e de que seja um bom governo, né? Mais ou menos isso, né? Independente de ser... eu prefiro ser feliz do que ter razão. Ah, tá, beleza. O problema todo é o seguinte, se eu vou pensar pelo lado agora do Bolsonaro, vamos que as políticas públicas dele e as não públicas, a política dele como todo dê certo. Se a política dele der certo, o dar certo da política dele é completamente antagônico ao que eu enxergo como futuro. Saca? Então, assim, para quem está engajado... Não, sim, mas só eu falei dar certo sobre o meu aspecto. Sim, não, ok. Não, porque, por exemplo, só um parênteses aqui, para mim, o Dória é muito mais perigoso do que ele, nesse sentido, porque ele é articulado o suficiente para colocar em prática todo aquele projeto da direita bizarra, sabe? Ele é muito mais articulado para ele. Ele é cínico, né? Ele é cínico. Né? Vai na maciota. Ele vai na vaselina. Ele é bem cínico. Mas então, o que eu acho é o seguinte: se a política dele der certo. Desculpa, mas é o conservador que faz festa em puteiro, né? Não vamos esquecer. Festa, mano. Aniversário. Mas ele ficou uma suruba. Mas ele ficou se sentindo meio de fora. Eu senti que ele tava meio brocochô, assim. Ele não tava meio murcho, né? Olha só, Yuri, não fale isso não, que eu vou te chamar de manja, né, Fera? Não faça isso. Não joga. Então é isso, pessoal. Não consigo me controlar. Desculpa, cara. Vai, Tadeu, desculpa. Então, mas o que eu acho assim, se eu torço pro Brasil dar certo, se eu torço pro Brasil dar certo, pra política dar certo,
a forma que eu vejo como futuro de Brasil, o presidente que tem hoje, que representa hoje, que pode agir no que tange às políticas públicas, por exemplo, ele vai completamente, ele é completamente antagônico à minha crença do que é certo, né? Principalmente quando um cara como ele, que dialoga com aspectos fascistas, vamos dizer assim, o cara que dialoga com aspectos fascistas, ele é completamente antidemocrático, ao meu ver. Não tem nada de democrático em dialogar com fascista. Então, assim, para mim, não é nenhuma questão de torcida, é uma questão de completa divergência. Não tem nem o que torcer. É só esperar ele sair de onde ele está hoje, do carro que ele está hoje. Independente de quem seja. Assim, o que acontece? Na minha fala, nas minhas falas, um desavisado que esteja ouvindo vai simplesmente definir: caralho, o Tadeu é petista. Não é disso que a gente está falando. Não existe outro partido que represente as políticas que eu entendo como positivas para o país e que tenha o tamanho que o PT tem. Então, infelizmente, e que foi para o segundo turno de 2018, e que talvez venha a ter chances em 2022. Então, assim, hoje não tem ninguém que represente isso. Então, ninguém hoje vai conseguir bater de frente. Entendeu? E aí, assim, só levantando o que a Malu falou, o Dória é pior, para mim o Moro ainda pode vir a ser muito pior. Né? Porque o Moro dialoga com o fascismo talvez muito mais do que o Bolsonaro. Talvez muito, muito mais. Desculpa, eu tô falando pra caceta. Vai. Então, o engraçado é que essa polarização ela consegue afetar os grupos. Por exemplo, a esquerda não consegue se unir por causa da polarização. Olha que loucura. E nem a direita. Tanto é que porque a esquerda não concorda com tudo, né, cara? Ele é um outsider. A esquerda é uma só. Não, assim, pra falar de esquerda, eu já acho que já falei aqui até. O melhor e o pior da esquerda é o compromisso com a ideologia, né? Porque, assim, eles não... eles, né? Sim, eles, a gente, sei lá. A gente não consegue, muitas vezes, comprar o cara pelo pacote, né? Às vezes tem um negocinho no pacote e fala, pô... E aí já... né? Não, mas, pô, você não fala tanto de machismo, você não fala tanto de racismo, você não fala tanto de renda única universal. Então, assim, às vezes, como eu digo, né, o melhor e o pior da esquerda, e o pior da esquerda é o compromisso com as suas ideologias, porque isso às vezes atrapalha ter uma objetividade para se organizar, né, e isso, exemplo claro, né, é a eleição para prefeito do Rio de Janeiro. Os caras não conseguiram, e aí a gente, vamos ver o que vai acontecer, né? Dudu, Crivella de novo, né? Vem a Bené aí, a Renata Souza e tudo mais, mas a esquerda não se organizou para uma prefeitura de uma cidade. Vamos passar a palavra para o convidado Guilherme, e eu depois da sua fala, eu quero que você comente Cristiano Ronaldo versus Messi, para mudar esse foco. Uma polêmica que já caducou, cara. Isso não existe mais. Os caras estão com 50 anos já. Não, assim, existe uma confusão até semântica, não sei se vocês já passaram por isso com pessoas mais velhas, que às vezes a galera entende que ser de direita é ser uma pessoa direita. Não sei se vocês já passaram por isso, mas acontece, nossa, diversas pessoas diferentes já. Porque eu sou muito direita. E ser de esquerda é ser meio canhoto, né? Meio errado. Cara, assim, essa identificação ela é bem, bem pobre mesmo, né? Enfim, a gente, obviamente, acho que concluiu-se que o diálogo é a melhor forma mesmo de a gente combater esse treco, essa bipolaridade, essa bipolarização aí, o binarismo. Enfim, eu tô com bipolaridade na cabeça. Enfim, mas como é que a gente vai fazer para dialogar quando a gente vive num momento em que a gente está cada vez mais afastado, como a Malu falou, um individualismo, tipo, preponderante em todo mundo, né? E como a gente, enfim, evita, ou como a gente dialoga no momento em que a gente está cada vez mais afastado uns dos outros. Assim, não sei se vocês têm o que falar sobre isso. Assim, o Yuri sempre tem.
Até para voltar para falar de futebol, até porque a gente acho que falou pouco de futebol, a Malu falou sobre ódio organizado. Eu gostei muito dessa analogia. Só que assim, o que as pessoas, tanto no futebol quanto as pessoas que comparam política com futebol esquecem, é que assim, o espetáculo só acontece com duas grandes equipes, em pé de igualdade. Então, assim, o Fla-Flu, para rolar, ele tem uma história, ele tem coisas que levaram até ali, ele tem quanto foi investido em cada time, quanto a capacidade de cada time de atacar e defender e tudo mais. Então, assim, e isso mostra que até para o esporte evoluir, você precisa ter um equilíbrio e precisa ter trocas e embates e tudo mais de maneira controlada. E eu acho que a política também podia ir por esse caminho, né? A direita tem coisas para ensinar, a esquerda tem coisas para ensinar, a direita tem coisa para aprender, a esquerda também. E eu acho que um diálogo faria bem para o espetáculo da política. É o que eu acho que no final a gente tira um pouco disso, apesar não tem fórmula de bolo, né? Ou melhor, receita de bolo. Não Ou seja, tem que ser todo mundo Mengão, que é o time elitista e do povo ao mesmo tempo. Não, aí você realmente já descambou completamente. Vamos cortar o microfone do Felipe, porque já surtou. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? As pessoas estão assistindo. Tempo! Então, gente, como vocês estão em silêncio, aproveitando esse clima de futebol para lembrar que o Contrapé também tem um braço no futebol especificamente, e que é representado pelo Guilherme e pelo Felipe, e eles lançaram ontem o primeiro podcast. Espero que vocês assistam, falem com as pessoas, divulguem. Falar também que o nosso tema da próxima semana, na próxima terça-feira, às 20 horas, a gente vai falar de pais de pet. Então, assim, vai ser um tema bem, bem bacana da gente desenvolver, porque, é claro, tem como tudo na vida, há bastante controvérsias, mas vai ser esse o nosso tema. Não esqueçam que a gente tem lá no Instagram o Contrapé _online, e no Spotify o Contrapé também. Lá vocês podem ouvir todos os nossos programas anteriores. Eu espero que vocês tenham gostado. Guilherme, você... Tadeu, vai agradecer. Guilherme, muito obrigada. Você abrilhantou. Faça a sua obrigação. Você abrilhantou demais aqui o nosso debate. Obrigada mesmo. E muito sucesso aí nesse programa de vocês de futebol. Eu confesso que eu não entendo absolutamente nada. Eu estou aprendendo hoje a ouvir no carro. Então você já pode participar, já está podendo participar. Já estou aprendendo bastante com vocês. E espero que você possa comparecer aqui para ajudar a gente em próximos programas, em próximas pautas futuras aí que venham a surgir. Justifique esse salário milionário que a gente vai pagar. Exatamente. Essa contratação não vai sair assim de graça, não. Salário de Barcelona. Não, então, até para justificar, na terça-feira que vem, no programa Pais de Pet, vou tentar trazer o Petkovic para falar sobre seus pais e infância na antiga Iugoslávia. Tô tentando aí com as minhas fontes. Pra falar sobre seus pais. Esse aí é pro Contrapé Comedy. Esse vai pro Contrapé Comedy. Outro braço. Enfim, obrigado novamente. Obrigado, Tadeu. Assina embaixo que você falou sobre a torcida. Provoquei e gostei do que você me respondeu. Então, sinal de que provoquei corretamente. Felipe, Yuri, Malu, beijo em todo mundo. Valeu pelo espaço. E, enfim, estamos aí com o Contrapé da Bola. E o Contrapé _ online lá no Instagram. Sigam, curtam e compartilhem com a galera aí. Um beijo. Isso aí. Olha, galera, boa noite. Beijo, gente. Obrigada, boa Até terça noite. que vem. Até terça que vem. E interajam lá no Instagram, por favor, propondo temas, participando das nossas enquetes. Isso aí faz toda a diferença pra gente, podem ter certeza. Facilita a nossa vida. Um beijo. Proponham temas suaves, por favor. Tem uns aí que vão te grilo. Obrigada por tudo, gente. Uma Beijão, boa noite, galera. Beijo. Que a moleza senta no colo do Dória. Na outra
também, não tem Yuri, não. Pelo amor Essa de também vai pro Contrapé Comedy. Não, realmente. Coisa de Valeu. Não comunista. basta o Dória pegar a mãe do Stifler, você vem com essa. Não, pelo amor de Deus. Alô, Valeu, alguém, galera. alguém marca o Dória nesse programa, por favor. Vai. Um abraço. TV.